Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de junho de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice, ele havia tido uma reagida, tá? Ele formou uma reagida, quando eu falo reagir, né? É um movimento de alta, tá? Ele subiu forte, tá? Ele subiu forte. Aqui na direita nós temos o gráfico de 60 minutos. E é o seguinte, quando ele havia formado, olha só, ele formou um primeiro candle de força, rompendo a média de 20, fez um pullback e fez um candle barra elefante altíssimo. Tá? Quando ele formou esse candle barra elefante, onde que tem um pavio aqui, na esquerda, no gráfico diário, era um candle verde considerável. Tá? Então tudo indicava que os preços eles iam continuar em alta. Aí acontece que teve o candle barra elefante, teve o gift, né? É sempre um candle, tá? Até de 2 a 1/3, né? É de volta aqui da barra elefante para retomada do movimento de alta. Só que simplesmente não subiu, tá? Os preços eles caíram e aí entraram pesadamente em venda e os preços novamente vieram testar a média de 200. Só que é o seguinte, olha só, a média de 200, primeiro, a própria média ela é um suporte muito forte, tá? Ela é um suporte muito forte. E segundo, nós temos não apenas a média, que é um suporte dinâmico, mas nós temos um suporte fixo, tá? Aqui nesta região. Então vamos pegar aqui um retângulo e nós podemos considerar que esta região toda aqui, ó, ela é uma região de suporte, porque mesmo, olha só, quando a média de 200 estava aqui embaixo, os preços eles pararam de cair aqui e agora param de cair sobre a média, tá? Então nós temos uma dupla proteção aqui, uma dupla barreira, né? Um duplo suporte, tanto da média de 200 quanto aliás da região de suporte, tá? Lembrando que suporte fixo são regiões onde o preço simplesmente para de cair, que o mercado, né, ele estabelece como uma região, né, onde os preços estão muito baratos e aí os compradores vêm, compram e defendem essa região. E aí existe, né, o detalhe técnico que quanto mais os preços testarem a região, mais forte ela é. O que significa testar? Testar significa o preço vir, cair, bater na região, não conseguir romper e voltar a subir. Então você pode ver que, olha só, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes em que testou essa região de suporte e, digamos assim, a região foi aprovada, tá? 7 vezes. Agora, além de vir testar novamente a região, tem a média de 200. Então, por conta disso, eu acho muito difícil o índice entrar em queda, tá? Eu acho muito difícil, né? Claro, tudo pode acontecer, mas baseado nesses dois parâmetros, tá? E sem contar que a média de 20 está aqui, né? Então os preços eles pararam na região também da média de 20 períodos aí do gráfico diário, ok? E muitas das vezes a gente vai também para o semanal e a gente olha aqui, ó, ele está afastado em relação à média de 20 períodos. Mas se a gente taca aqui a média de 8 períodos, tá? A gente pode ver que a média de 8 também é um suporte importante. Então, o que acontece? Olhando para o gráfico semanal, a gente vê que teve um grande impulso, tá? E aí, quando ele tem esse grande impulso, quando os preços eles sobem acima da média de 8 períodos, tecnicamente a gente fala que ele está em super tendência, tá? O ativo está em super tendência. E aí, quando ele está em super tendência, ele sobe. E ao invés de cair até as médias para fazer correção, ele anda de lado, tá? E aí se ele vai continuar em super tendência, ele vai andar de lado até que a média de 8 toque os preços e retome fortemente o movimento de alta, ok? Ou se a média de 8 não reagir, ele continua lateral até a média de 20 períodos vir e reagir, ok? No gráfico de 5 minutos ele teve aí
um grande impulso de alta, né? E aí o esperado era que, ó, ele teve aquela barra elefante. Essa perna de alta aqui, ó, é a barra elefante lá dos 60 minutos, né? Aqui, ó, é aquele gift, tá? E aí nós esperávamos que ele ia bater na média de 20 dos 5 minutos e ia voltar a subir. E não fez isso, tá? Ele rompeu abaixo. E aí quando ele rompe, o que você faz? Você já entra vendido? Não. Você espera a média de 20 virar. Então você pode ver que uma venda mais assertiva foi aqui, ó, abaixo dessa região aqui, ó. Foi depois disso aqui, ó, tá? E aí é o seguinte, quando os preços estavam aqui, a média ela tinha virado já e ela já estava inclinada para baixo, tá? Então a média móvel aritmética de 20 períodos, ela é o que nós chamamos de rastreador de tendência. Então você sempre opera na direção da média, tá? Então você não vende enquanto a média está virada para cima ou ela está virada de lado, que a literatura chama de flat, movimento flat, tá? Você vai entrar vendido quando ela está virada para baixo. E aí você vai esperar ela virar para baixo, os preços, ela vira, e aí quando ela chega aqui, ó, ela consegue inclinar para baixo, os preços fizeram um pullback até próximo a ela e voltaram a cair, tá? Então aqui abaixo desse suporte aqui que foi a venda, tá? A partir daqui que foi a venda, teve aí 1.134 pontos, né? Dependendo aí da maneira como você conduziu, se você foi stop barra, você saiu logo aqui em 673 pontos. Se você conduziu pela média, você saiu aqui 638, tá? Depende aí do modo de condução, tá? Então teve de 600 a 1.100 pontos, que foi o range dessa virada, tá? Mas é o seguinte, eu particularmente, voltando aqui ao gráfico de 60 minutos, eu particularmente, se tivesse operando, eu não entraria vendido. Por quê? Porque eu estaria monitorando os preços no gráfico de 60 minutos e eu não ia entrar vendido no índice enquanto os preços estiverem acima da média de 20. Porque aqui, ó, embora ele caiu abaixo de 2/3, o preço ele poderia bater na média de 20 e voltar a subir. Esse candle barra elefante, ele foi de que horas? Vamos ver aqui de que horas que ele foi. 10 horas da manhã, olha só. A segunda hora do dia. Na segunda hora do dia, o mercado vai lá e forma um candle barra elefante. O meu viés pro resto do dia, ele é altista, tá? O meu viés é altista e eu não condeno quem teve o viés autista o resto do dia, tá? Então você pode ver lá que nos 5 minutos, quando foi fazer correção na média de 20, não respeitou a média e caiu. Beleza. Você não teria entrado comprado, tá? Não teria entrado comprado. Beleza, mas você também não ia ficar vendido, você ia ficar de fora. Eu ia ficar de fora num pregão como hoje, tá? Caiu 1.100 pontos aqui pra baixo? Beleza, a gente tá vendo que agora que caiu 1.100 pontos pra baixo. Mas esse candle barra elefante sobre a média de 20, porque se ele tivesse afastado, eu poderia falar que é um candle barra elefante de exaustão, porque existem dois tipos de candle barra elefante, o de ignição e o de exaustão, tá? Então, se o de, eu falaria que o de ignição ele sempre é formado sobre a média, a partir da média. O preço vem, bate na média de 20 e sobe. O meu viés é altista, tá? Essa candle barra elefante não me permite pensar em venda o resto do dia. Não me permite. Então, assim, índice, né, caiu, sem contar que papéis subiram forte hoje, tá? Papéis subiram forte. O que eu falei ontem? Eu falei isso aqui ontem e eu volto a repetir hoje. É o seguinte, quando você vê que o mercado ele está num viés altista, a bolsa está subindo, a bolsa em si como um todo está subindo, qual que é o parâmetro, um dos parâmetros, né, que você vai analisar? O primeiro é o comportamento do Ibovespa, que é o principal índice, mas ele isoladamente não é a única referência. Outra referência são as ações. Aqui, ó, eu tenho uma lista de exatamente 201 ações, tá? Aqui dentro eu tenho todos os papéis do índice Ibovespa e do índice Small Caps e mais alguns,
tá? Seja mais alguns, eu tenho, né, os dois índices principais somados são 178, 180 ações, né, até 200 foi mais 20, quase 30 ações. Então assim, eu tenho 200 ações, 200 das principais ações, seja blue chips, seja small caps e seja até micro caps. Micro caps são ações de baixo valor. RPM G3 430 micro caps, que os pessoal chamam de mico, né? Apelidaram no mercado de mico. Aqui, ó, olha só, RCSL4 2,16, BBRK3, que foi o papel que mais subiu, R$4. Tudo isso são micro caps. Então eu tenho uma quantidade enorme de micro caps aqui dentro. Então são 200 ações, 201. Beleza, qual que é o parâmetro que mostra que a bolsa hoje estava altista? Você filtra e vê a queda. Qual que foi a máxima queda? AMAR 3, 7,59% de queda. Alta, BBRK3, 66,67%. Quando você vê que a máxima queda, ela corresponde a 5, 6... aqui, ó, foi quase 10 vezes menos do que a alta, né, porque a alta foi quase 10 vezes a máxima queda. Máxima queda 7,59%. Se a gente multiplicar aí por 9 vezes ou 8 vezes, a gente dá quase 66%. Então é o seguinte, o mercado estava 8 vezes mais altista do que baixista, tá? Então a gente pega a máxima queda, o papel que mais caiu, AMAR 3, a porcentagem 7,59%. A gente pega o papel que mais subiu, BBRK3, 66%. A gente compara a porcentagem de queda e a porcentagem de alta. A gente vê que a porcentagem de alta foi quase 10 vezes maior. Foi quase 10 vezes. Literalmente 10 vezes a porcentagem de queda. Então o mercado estava muito altista, tá? Muito altista. Algum player grande, seja lá o que for, tá tentando jogar essa bolsa aqui para baixo, ou realizou lucro aí de algum papel importante do Ibovespa, sei lá. Mas a bolsa hoje estava altista, não estava baixista, tá? Para ter essa queda aqui, estava altista. Então, olhando esse candle barra elefante, olhando os papéis que subiram forte, não tem como eu ter um viés baixista hoje, tá? Sem contar aqui também a queda do índice foi 0,40%. Então assim, foi baixa, né? Não foi a queda, teve queda, mas a queda foi pequena, né? Não foi baixa, a queda, ou seja, a queda foi de baixa, um movimento de baixa dos preços, mas foi pequena, foi 0,40%. Então, totalmente compreensível, tá? O viés altista de hoje, porque o esperado era que essa alta que foi feita na parte da manhã ia se sustentar por conta até mesmo do candle também do pregão de ontem, com esse pavio enorme na parte inferior e essa região de suporte e por aí vai, tá? Por aí vai. O dólar, ele está em tendência de baixa, mas aí o que aconteceu? Olha só, hoje, o movimento de hoje, ele mostra que a nossa referência de suporte, ela estava correta. A nossa referência era 4,98. E eu vim falando já há algumas semanas, desde quando começou essa lateralização aqui. Esse aqui é o gráfico diário do mini dólar. Esse aqui na direita é o gráfico de 60 minutos. Desde quando começou, eu falei o seguinte. Eu mostrei 4,98 era a referência, era o suporte. E aí é o seguinte. 4,98 era o suporte, tá? Rompido, eu falei, rompido, próximo alvo de FIBO, R$ 4,90. Se rompido. E aí, ele veio e rompeu ontem. Quando tem um rompimento de um suporte importante, os preços eles fazem pullback na região rompida. Então você pode ver que caiu 2 dias seguidos. E aí hoje teve um pullback. Onde que o pullback parou de subir? 4,98. O pullback respeitou a região de suporte. Porque é o seguinte, quando o suporte ele é rompido, o preço cai abaixo da região de suporte, o suporte vira resistência, tá? O suporte vira resistência. Então agora 4,98 é uma resistência.
É claro que pode ter, né, os preços caíram pouco, porque se tivesse tido um afastamento maior do suporte, seria mais seguro, digamos assim. Mas pode tentar entrar algum player para tentar jogar esse preço ainda para cima, tá? Fechou em 4,97, então assim, tá 1 centavo abaixo, né? Tá bem próximo, mas tudo indica que, olha aqui no gráfico de 60 minutos, os preços já estão, olha só, fazendo correção na média de 20, encontrando com a região de suporte. Veja aqui, ó, a região de suporte, o preço parou de cair aqui. Agora ele volta, essa região de suporte virou resistência, e esse preço vai bater aqui e vai voltar a cair, tá? E aí o alvo é R$ 4,90, o primeiro alvo do mini dólar, tá? Então hoje também, parte da manhã, hoje estava lateralizado, né? Foi lateral o mini dólar. Depois aí de uma grande perna de baixa, tá? Depois de uma grande perna de baixa, com o candle baixista, com o pavio na parte superior, que mostrando força vendedora. Então, por conta disso. E nos 5 minutos, ficou embolado para cima e para baixo, sem formação de pivô, sem nada. Hoje não teve aí possibilidades nos 5 minutos no mini dólar. Tá, por conta aí dessa lateralização, que é uma correção até na média de 20 nos 60 minutos, e que é um pullback. Então você pode ver que quando a gente está fazendo a leitura correta do ativo, a gente consegue perceber, a gente consegue fazer a leitura em vários prazos gráficos, e a gente consegue entender a dinâmica daquele movimento em todos os prazos gráficos, tá? Então o movimento de hoje de lateralização é uma correção até na média de 20 períodos dos 60 minutos, e é um pullback do gráfico diário. Tá? Então você pode ver que o movimento de hoje ele está dentro do contexto da tendência de baixa do mini dólar, tá? São movimentos assim que a gente já esperava, que depois que o preço estica e afasta da média de 20, ele tende a voltar. Como ele está em super tendência, ele não sobe até a média de 20, ele anda de lado até que a média de 20 chegue no preço, tá? E aqui no diário rompe, pullback para retomada do movimento de queda. E em relação às ações, para a gente fechar aí o nosso vídeo aí, ó, em pelo menos 20 minutos, né, para ser um tempo aí mais agradável, né? A gente teve destaque em WIS S3. WIS S3, meus amigos, a gente teve entrada aqui, ó, em 12,75, tá? 12,75 foi aqui, ó, nesse dia aqui, ó. Deixa eu ver, ver se aparecer. 20/5. Aí esse candle aqui, ó, ele veio, deu uma violinada na gente. Ele acionou a nossa entrada e os preços caíram. E caiu e chegou a cair abaixo da média de 20. Só que o nosso stop, ele tem como referência o candle. A nossa entrada como referência é o candle. É esse candle barra elefante aqui, ó. Então a nossa entrada foi 5 centavos acima, porque a máxima do candle foi 12,70. Exatamente, olha só, 12,70. Aqui, ó, dentro do quadrinho. Tá, olha só. Resumo 19/5, abertura 10,90, máxima 12,70, mínima 10,84. A gente, o que a gente faz? A gente pega para operar, a gente coloca a nossa entrada em 5 centavos acima, ordem de compra, e o stop loss 5 centavos abaixo, ordem de venda programada, tá? Então a nossa entrada foi 12,75 e o nosso stop foi 10,79, R$10,79. Eu devo ter colocado para 10,80 para ficar um número redondo, tá? Porque é de 1 a 5 centavos. Então você pode, né, às vezes ficar um número redondo assim e tal, sem problema algum, tá? E aí foi 10,80 o nosso stop, tá? O nosso stop é 10,80. Os preços vieram. Qual foi a mínima que os preços vieram? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. 10,96. Nosso stop estava em 10,80. Nosso stop. Nem que estivesse em 10,90. Né? Mesmo assim não teria acionado. Não acionou. O que os preços fizeram? Voltaram a subir. Nosso stop foi quase acionado. Foi pouco. Mas estava no lugar certo. Uma região de suporte aqui importante, etc. Abaixo da média de 20. Preços voltaram a reagir. Beleza. Subiu acima da nossa região de entrada. O que nós fizemos? Continuamos dentro, com o stop lá embaixo.
voltou a cair abaixo da nossa região de entrada para bater na média de 20 e voltar a subir, e hoje atingiu o alvo em R$ 16,15, 26,64% de lucro. R$ 12,75 foi o preço de compra, R$ 16,15 foi o preço de venda. 26,64% de lucro em apenas um trade, cuja ação custa menos de R$ 20. Tá? Então assim, quando você sabe fazer swing trade, você entra nos momentos certos, você tem a paciência de esperar os preços evoluírem e tudo mais, o trade, ele dá certo. Tá? O trade dá certo. Então assim, em 20 dias, depois de passar um certo calor, a gente vai lá e tem 26% no único trade. Então assim, em um mês, e as pessoas ficam pegando e falando, o Warren Buffett, o cara faz 30% ao ano. Beleza, bacana, né? Diz que ele tá com 20% ao ano aí há 20 e tantos anos. Beleza. A gente faz 20% aqui, é num trade só. Se você quiser ficar fora agora o resto do ano, nós estamos em junho. Pronto, você já ganhou o que o Warren Buffett vai ganhar no ano inteiro. É claro, seu capital é menor, né? Ele tem problema de alocações, mas não interessa. Existem ativos, né, com muita liquidez no mundo aí e tudo mais. Então assim, né, o Jim Simons consegue 60% no ano. Então sinal que tem, né, e administrando bilhões, né, assim como o Warren Buffett. Então tem ativos aí com liquidez para esses caras. Acontece, sabe o que difere? O difere é o método. Tá? O método que difere. Os fundamentalistas analisam o balanço, etc e tal. Os caras entram, os caras estipulam aí, né? Vou entrar, esse preço vai valorizar. Na análise técnica, a gente estipula já o alvo. Deixa eu te dizer, antes da gente comprar em 12,75, eu já sabia que o nosso alvo era 16,15. Eu fiz aqui a projeção de 2 vezes a distância entre a entrada e o stop e deu 16,15. E pronto, meu amigo. Entendeu? Então, fica a dica, tá? O IS-S3 foi a grande estrela de hoje. E tem outros papéis aí também que tá subindo que nós estamos dentro, tá? Outros papéis aí que tá subindo a gente tá dentro. PFRM3. Eu publiquei um estudo agora à tarde, né, falando que teve um papel que deu entrada hoje. Se as pessoas adivinhavam qual papel que é. É esse aqui. PFRM3. Deu entrada hoje, tá? Outro papel aí que tá para atingir o nosso alvo aqui, em 28,96% de lucro só nesse trade, é PTBL3. Tá? Fez um candle barra elefante, agora tá fazendo a correção, nosso stop tá lá embaixo, espera fazer, talvez até ele vai corrigir até na média de 20 para retomar o preço, ou lateralizar aqui e de repente dar uma pancada para cima. Tá próximo do nosso alvo. Ou seja, nós já temos aqui 20% de lucro. Tá? Só nesse trade nós já temos 20% de lucro. Quem quisesse sair, já poderia sair com 20% de lucro aqui nesse trade. Então, paciência, tá? Entrar no momento certo, entrar com o tamanho certo e ter a paciência para conduzir o trade. Ok? O SP500, né, ele subiu, rompeu a média de 20, tá dando uma lateralizada, né? A média ela tem que dar uma inclinada para cima. Uma resistência importante vai ser 4.270. Eu falei que o suporte rompido vira resistência. O contrário também é válido, tá? A literatura também diz que resistência rompida vira suporte. Por isso que preços rompem, faz pullback até a região rompida para voltar a subir. Ok? Deixar aqui o endereço do nosso site, grafistas.com.br, por apenas R$ 49,90. Você tem acesso a todo o nosso conteúdo, cursos, estudos, tá? Todas as revistas, canal exclusivo, planilha de setups, etc. Fica a dica aí, ok? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.